Você já se perguntou se o Magazine Luiza está prestes a fechar as portas? Será que sua conexão com o governo do PT está cobrando um preço? Bem, essa história é mais antiga do que se pensa, com longas raízes no tempo, e não é de hoje que sua líder enfrenta polêmicas. O Magazine Luiza começou de maneira modesta e se expandiu por todo o Brasil. Hoje é o destino perfeito para qualquer tipo de produto, tudo disponível em seu site. Uma trajetória incrível que aumentou sua valorização. No entanto, existem dúvidas atualmente entre investidores e consumidores. O que será que aconteceu para gerar essa incerteza? Vamos explorar essa história intrigante. Antes de entrarmos de cabeça nesse intenso percurso, que tal dar uma força curtindo, se inscrevendo e ativando o sininho? Assim você não perde nenhuma história emocionante. Somente aqui na Blackflix. Luiza Helena Trajano. Inácio Rodrigues nasceu em 1951, em Franca, interior de São Paulo. Embora tenha se formado em Direito no ano de 1972, seu destino não estava nos escritórios ou tribunais. Desde a infância, sua mãe incentivava ela a ganhar o próprio dinheiro. Então Luiza começou a trabalhar na Loja dos Tios, fundada por Pellegrino José Donato e Luiza Trajano Donato. Apesar da confusão, o verdadeiro motivo do nome escolhido ser Magazine Luiza era a tia Luiza Trajano Donato. A loja, especializada em presentes, começava a trilhar seu caminho de sucesso. Foi Luiza quem motivou o aumento na variedade de produtos na Loja dos Tios. Uma decisão que abriu caminho para a expansão com novas filiais em Franca. A gama de produtos agora incluía não apenas presentes, mas também móveis e eletrodomésticos. E isso era apenas o começo. Luiza foi vendedora, gerente de loja, encarregada e compradora. As lojas se espalhavam cada vez mais, e foi nesse momento que sua tia tomou uma decisão inevitável. Passar o comando da rede Magazine Luiza para Luiza Helena, que não poderia estar mais preparada. Logo na década de 90, ela se antecipou à frente da concorrência. Lançou o catálogo virtual de eletrodomésticos em um período que a internet engatinhava no Brasil. Outra inovação era a grande liquidação nos meses de janeiro, que davam até 70% de desconto. Mesmo abrindo às 5 da manhã, as filas eram enormes do lado de fora. A rival das lojas do Magazine Luiza, as Casas Bahia, eram as estrelas das propagandas de TV na época. Para enfrentar essa concorrência, Luiza fez uma parceria com o Domingão do Faustão. Ela patrocinou o quadro Caminhão do Faustão, enchendo o baú com produtos da loja. A estratégia foi um sucesso, e nas conversas de bairro corria a fofoca que o Faustão era sócio do Magazine Luiza e casado com Luiza Helena. Além disso, Luiza concentrou esforços em melhorar o ambiente da empresa, dando um gás na galera que trabalhava lá. Ela criou programas de bônus, incentivou a transparência e trouxe um clima mais acolhedor. Isso fez com que o Magazine Luiza ganhasse fama de ser um lugar agradável para trabalhar. Até hoje, tradições como reuniões semanais continuam firmes e fortes. Em 2009, Luiza passou o controle diário da empresa para Marcelo Silva. Ela assumiu a presidência do conselho. Enquanto isso, já preparava o filho, Frederico Trajano, para liderar. Frederico chefiou iniciativas digitais, como o Luiza Labs e a Lu do Magalu. Ele se tornou presidente em 2016. O Magazine Luiza teve um momento importante quando abriu suas ações para o público. Inicialmente conseguiu 925 milhões de reais, mas logo o valor das ações caiu. Houve a ideia de separar as lojas online e físicas, mas isso não aconteceu. Desde então, o valor das ações chegou a subir mais de 5.000%. Manter as lojas físicas ajudou a melhorar a entrega das mercadorias. Hoje em dia, o Magazine Luiza marca presença em 21 estados, com uma equipe de mais de 35 mil colaboradores. A empresa também adquiriu várias marcas, incluindo Netshoes, Zattini e Kabum. No total, são 1.303 lojas físicas pelo Brasil. Agora, você deve estar pensando na motivação incrível que essa história traz. Também na enorme rede que o Magazine Luiza se tornou. Aposto que muitos de nós já compramos algo por lá, mas nem tudo são flores na história da Magalu. Luiza já deu várias declarações políticas ao longo dos anos. Dentre elas, a de ser sem partido, socialista desde criança e de que sempre foi política, mas sem cargo. E apesar dessas falas mostrarem distância do governo, ela se aproximou do PT logo no segundo mandato de Lula. Ela fez parte do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão, como indicam matérias a respeito. Essa aproximação do partido ficou mais evidente durante os mandatos de Dilma Rousseff. Luiza atuava como um tipo de conselheira informal da então presidente.
Essa atuação quase lhe rendeu um ministério, o da micro e pequena empresa. Também lhe rendeu nomeação como presidente do Conselho Olímpico. Além disso, Luiza se opôs ao impeachment de Dilma. Mesmo se posicionando dessa forma, ela continuou no conselhão durante o governo de Michel Temer. Coincidentemente, o lucro do Magazine Luiza decolou, chegando a 46 milhões de reais. Comparando com o ano anterior, no mandato de Dilma, a loja teve prejuízo de 52 milhões. Ao fim do ano de 2019, no governo Jair Bolsonaro, o Magalu acumulava ainda mais ganhos, batendo recordes e quase R$1 bilhão em lucros. Isso pouco antes do início de uma tragédia. Em 2020, o mundo enfrentou a pandemia da Covid-19, causando impactos sérios em todo lugar. No Brasil, muitas pessoas sofreram com o vírus. Alguns preferiram ficar em casa, esperando a situação melhorar, enquanto outras temiam pela falta de sustento para suas famílias ou até mesmo pela própria vida. O governo decidia sobre abrir parte do comércio. Durante essas decisões, havia polêmica sobre tratamentos e distribuição de vacinas. Nesse cenário, Luiza Trajano começou um movimento a favor da vacinação, incentivando as pessoas a se protegerem. Ela também apoiava a ideia de fique em casa. Mas essa ação não era bem recebida por todos, especialmente por aqueles que dependiam do trabalho para sobreviver. Apesar de todo o cenário negativo, o brasileiro se aproximou muito do comércio eletrônico. Isso também inclui o Magalu. Enquanto as lojas estavam fechadas, os sites bombaram com as vendas, e isso permaneceu no pós-pandemia. Nesse mesmo período, Luiza esteve envolvida em atritos com o governo federal de Jair Bolsonaro. Trocaram farpas mais de uma vez durante o mandato de 4 anos. Uma vez que ela tinha a simpatia de todo o Partido dos Trabalhadores, ganhou a antipatia dos eleitores de Bolsonaro. Com o fechamento das lojas físicas, a receita do Magalu começou a cair rapidamente. A política do "a economia a gente vê depois" logo impactou a rede. Apesar do sucesso das lojas online, o Magalu sempre teve sua força nas lojas físicas. Isso levou os investidores a perderem a confiança no modelo de negócios dos Trajano. Como resultado, o valor das ações da empresa despencou. Os próximos passos de Luiza também podem ter contribuído para um cenário negativo. Durante as eleições, muita gente pensou que Luiza Trajano iria participar do governo de Lula. Ela nunca disse que é petista, mas sempre mostrou ser próxima do partido. Em março de 2023, ela recebeu o convite para entrar no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão. Ela criticou o presidente do Banco Central, que está no cargo desde o governo Bolsonaro. Luiza concordou com Lula sobre os juros altos. Embora diga que não gosta de política em entrevistas, suas ações mostram que ela pode pensar diferente do que diz. Isso pode ter custado mais caro do que Luiza imaginava. No dia 13 de novembro de 2023, saiu a notícia de que o Magazine Luiza estava envolvido em um problema parecido com o das lojas americanas. Após denúncia anônima, teve início uma investigação que durou 8 meses. Como resultado, a varejista anunciou que havia erros em lançamentos contábeis, o que gerou a diminuição do patrimônio líquido da empresa em mais de 800 milhões de reais. Esse erro acabou disfarçando os prejuízos dos balanços no ano passado, pois inflaram os números artificialmente. Mesmo que a empresa negue fraude, a auditoria não foi suficiente para analistas e investidores. Eles se recusam a recomendar ou investir na empresa. Isso sem contar que os grandes investidores sempre se opuseram ao setor do varejo. Para compensar esse erro milionário, havia uma grande expectativa para a Black Friday. Mas comparado com 2022, houve uma queda de 16% nas compras, como indicou a ferramenta Hora a Hora. Junto a isso, o Magazine Luiza liderou os índices de reclamação, segundo o Procon de São Paulo. As principais reclamações são propaganda enganosa, atraso na entrega e produto não recebido. Pesquisas indicam que o consumidor está mais atento com os preços dessa época. Isso porque sabem sobre falsos descontos. Especialistas também apontam que o aumento de taxas, impostos e tributos tiram o poder de compra e afastam os consumidores das lojas. Além disso, no atual cenário do varejo brasileiro, empresas como o Magalu têm pressionado o governo. Essa pressão é por medidas que fortaleçam a competitividade local. Isso inclui a taxação de sites estrangeiros, o que antigamente era uma fiscalização arbitrária da Receita Federal, hoje é regra federal. Todos os produtos são taxados antes mesmo de saírem do destino, mesmo os produtos abaixo dos $50, que antes não pagavam ICMS e hoje pagam esse imposto. É difícil dizer se Luiza Trajano errou ao se aliar novamente ao governo do PT. Especialistas indicam que as decisões em Brasília não têm sido boas para o setor do varejo, onde o Magalu atua.
Não podemos afirmar ainda se a rede vai fechar. Dificilmente isso pode acontecer, já que o Magalu é uma potência no seu ramo. Porém, para se manter forte, pode precisar focar mais nas vendas online e talvez diminuir as lojas físicas. O varejo muda rápido e quem não se adapta pode ficar para trás. Temos exemplos como Arapuã, Mapping, Mesbla e mais atualmente o caso Lojas Americanas. A história do Magalu ainda vai render muitos capítulos nos noticiários. E você, o que pensa sobre o Magalu e sua mentora Luiza Trajano? Você conheceu o caminho trilhado pelo Magazine Luiza. Vimos uma história de sucesso com desafios, altos e baixos, desde os primeiros passos de Luiza Trajano até os problemas atuais. A rede passou por competição, acusações e polêmicas. As alianças políticas, oscilações e erros contábeis trazem debate sobre a ligação entre negócios e política. O Magalu tem um futuro duro pela frente, com oportunidades para se adaptar e construir uma nova narrativa de sucesso. Isso porque ela terá que competir com gigantes do mundo como a Amazon, Shopee, Mercado Livre e a Shein. Empresas que parecem se adaptar cada vez mais rápido ao mercado brasileiro. A logística, que antes era um ponto forte da Magalu, hoje virou um ponto fraco da empresa, já que programas como o Full do Mercado Livre e o Prime da Amazon são muito mais eficientes que o sistema da Magalu. E se você quer saber um pouco mais sobre uma dessas gigantes, não deixe de assistir o vídeo da Shein que está aparecendo aqui na sua tela. E você? Gosta da Magalu? Ou prefere as outras empresas do setor? Comente aí sua opinião. Se gostou, curta, inscreva-se e ative o sininho para mais histórias envolventes na Blackflix. Juntos, exploraremos o fascinante mundo dos negócios. Até a próxima!